Presidente Jair Bolsonaro iniciou a sua live nesta quinta-feira, dia 18/3/2021, como ele faz em todas as quintas, abaixo de muita expectativa, tanto dos seus apoiadores, como da imprensa, como dos seus opositores políticos e por aí vai. A ansiedade era total, porque ele havia avisado anteriormente que iria anunciar medidas para acabar com o sofrimento do povo. E na live ele anuncia o seguinte, vamos posicionar a tela aqui, e eu vou ler para vocês aqui, que eu sei que está pequeno aí, tá? O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira, durante a sua live semanal nas redes sociais, que a Advocacia Geral da União, com supervisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ADIM, né, no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra essas medidas de restrições à circulação de pessoas adotadas por governadores estaduais e prefeitos para conter o avanço da pandemia. O presidente destacou que a ação questiona especificamente 3 decretos estaduais, mas ele não formou quais os estados, né, da federação que ele está impetrando aí essa ADI, né, essa ADIM, desculpa, essa ADIM. E ele também atuou em outra frente e ele anunciou isso na live, tá? E a frente que ele atuou foi exatamente essa aqui. Deixa eu só preparar a tela para vocês. Ele disse assim, ó, tá circulado aí em vermelho, tá? Mandei um projeto para a Câmara definindo o que é atividade essencial. Atividade essencial é toda aquela que serve para o cidadão botar o pão na mesa. Então, basicamente, tudo passa a ser atividade essencial. Então, esses foram os anúncios que o presidente fez ontem em sua live, né? Muita gente achou pouco. Então, nesse vídeo aqui, eu vou buscar destrinchar isso, né? Mesmo porque hoje, dia 19/3, pela manhã, ali no cercadinho, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente, ele foi além, né? E aí ele nos deixa claro qual é o cronograma de atuação do presidente. Ele havia avisado que quinta-feira anunciaria medidas essas dentro da Constituição, ele ressalta isso, deixa isso bem claro, e aí hoje pela manhã ele complementa no cercadinho. E ele começa, né, a sua fala ali no cercadinho falando sobre a imprensa. Vamos ouvir o que o presidente disse, depois eu volto a fazer um comentário acerca disso. Está aqui na Veja Online. Glória a Deus. Olha o que é a imprensa brasileira, né? Plano de Bolsonaro para melhorar a imagem já admite isolamento social total, com lockdown. Esses caras não têm vergonha na cara, não? Ontem entrei com uma ação direta no computador contra 3 decretos de 3 governadores, DF, São Paulo e Rio Grande do Sul. Contra isso. A imprensa agora, como se estivesse preocupado com a minha imagem. A minha preocupação, a revista Veja, é com o povo brasileiro. É com a gente, Bolsonaro. É com a vida, é com vacina, é com trabalho, é com emprego. É verdade. Vocês viram aí? O presidente começa falando da imprensa, a revista Veja fez uma matéria, né? E essa matéria que a revista fez, ela demonstra pra gente qual é a preocupação dos nossos opositores, né? A preocupação é sempre colocar no presidente a culpa de tudo que ele tenta fazer, né, para tentar libertar o povo, né? Mais à frente eu vou falar sobre essas ações. Então, quando a Veja diz, né, que o presidente vai fazer é causar mais lockdown, eles estão ali emplacando uma narrativa e certamente eu não acompanho, tá? Mas certamente o restante da imprensa seguirá por essa linha, que é pegar aquelas pessoas que estão fora da bolha, que não viram essa fala do presidente, e colocar a seguinte mensagem na cabeça da pessoa. Se você está reclamando que o seu governador está fazendo lockdown, veja que agora o presidente quer fazer um lockdown total e utilizando-se do Exército, das Forças Armadas. Nem precisa dizer que a visão por trás dessa matéria é emplacar na cabeça das pessoas uma ditadura. Logo, quando se fala de Forças Armadas, que eles tanto denegriram a imagem ao longo dos anos, né, depois da intervenção militar ali de 84, quando acaba, né, e as pessoas já têm no seu subconsciente implantado que quando o presidente põe o exército nas ruas, ele está então decretando uma ditadura. Então sempre aquela narrativa
de buscar colocar a pecha de ditador no Bolsonaro, quando na verdade é o oposto. É o famoso, né, acuse-os do que você faz, né, do que você é, né, botando a culpa nos outros exatamente em cima de ações que tem. Isso todo ditador, todo marxista, todo comunista, ele tem essa visão. E o presidente termina essa sua fala muito bem. A preocupação dele é com o povo, né? É com emprego e com vidas que estão sendo perdidas, né? Tem a questão da economia, porque a saúde da economia ela resgata, né, uma série de valores aí. Mais à frente até ele vai falar da questão do suicídio, que muita gente está tirando a própria vida em detrimento de depressão e outros problemas. E ele ressalta a importância da liberdade. A seguir, o presidente, vou soltar mais um trechinho do vídeo do presidente e a gente vai tentar comentar em cima. Não tem, Agora que eu tenho falado, o caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa. Tá? Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter. Né? Problemas sociais gravíssimos. Oh, meu Deus. Eu tenho mantido todos os meus ministros informados do que está acontecendo. E ainda culpam a mim. Como se eu fosse um insensível no tocante a mortes. A fome também mata. Mata. A depressão tem causado muito suicídio no Brasil. Verdade. Tá? Onde é que nós vamos parar? Esse trecho que nós acabamos de ver ressalta dois pontos importantes que quem odeia o presidente acaba não percebendo. O primeiro é a sua sensibilidade. Quando ele fala do que está por vir, meio que num tom profético, significa que ele está conectado, ele está antenado, ele está percebendo o que está acontecendo, né? E a maioria a maioria dos opositores, os governadores, por exemplo, né, ficam com aquela narrativa de que não, nós temos que enfrentar essa pandemia agora e a economia a gente vê depois. A economia espera, né? A fome espera, as pessoas vão aguardar com fome. Então, essa é a distorção, colocando sempre a narrativa de que tratar esse Covid é muito mais importante do que cuidar de empregos, colocar comida na mesa, né? Cuidar da liberdade, enfim. Então, eles querem propositadamente, né, esses governadores, causar um caos. E um outro ponto importante dessa sensibilidade do presidente é que ele mantém os seus ministros informados de tudo isso. Ou seja, ele está vendo acontecer, e ele não está guardando só para si. É como se eu imaginasse ele ali naquela mesa comprida com todos os ministros, uma tela grande ali diante deles, e ele passando os vídeos que estão acontecendo. Então é um recado, os meus ministros também estão vendo, né? O pessoal tem cobrado muito aí André Mendonça pelo silêncio, eu também sou um dos que estão cobrando, né? Que é o ministro da Justiça, é ele que tem que agir quando o povo é oprimido aí pelas forças policiais, né? Tiranas em alguns casos, né? E muitas das vezes os policiais não têm culpa, tá, gente? Eu creio que eles recebam até ameaça de prisão caso não cumpra, né, uma ordem desse tipo. Mas o presidente ele mostra isso para os seus ministros. Então o AGU, o Mendonça está sabendo, a Damares que se manifestou também está sabendo. Com isso, desculpa aí, o WhatsApp está fazendo barulho aqui. Com isso, o presidente mantém todos eles na mesma vibe do presidente. Olha o que está acontecendo. Então isso é muito importante. Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? O que é dura? É para dar liberdade para o povo. É para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura, não. Uns hipócritas falando de ditadura o tempo todo, uns imbecis. Verdade. Agora, o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza. De toda essa fala que o presidente teve ali no cercadinho, de aproximadamente 6 minutos de fala, depois foi sessão de fotos, né, e de afagos dos seus apoiadores, eu acho que esse trecho é o mais importante, né, que é da questão de será que eu vou ter que tomar medidas mais duras? E ele, de seguida, pergunta, né, será se o povo está preparado? Então, talvez esse trecho aqui da minha intervenção fique um pouquinho mais longo. Agora a gente vai pegar aquele cronograma que eu falei lá no início do vídeo, né? O presidente entra com uma ADIM, né, STF, e entra com um pedido, com um projeto, né, de lei, acho que é uma PL, né, Congresso,
para que eles decidam o que é essencial, né? Segundo o presidente é tudo, né? Então ele vai botar a discussão, jogar no colo do Congresso, se ele tem maioria lá, talvez isso aí passe tranquilo. Só que aí o entrave todo fica no STF. É de se esperar que o STF negue esse pedido de inconstitucionalidade que o presidente apresentou. É o que, ao meu ver, o presidente espera que aconteça. Né? Que o STF mostre a quem ele está servindo. Né? O STF, não obstante, e não de hoje, há décadas, né? Eu estava pegando o histórico aí do STF, há décadas o STF vem votando contra os anseios da população, né? Vem jogando contra, vem estabelecendo uma agenda própria. E assim, muito me admira, né, o STF aceitar que o próprio STF decidiu, né, que foi que os prefeitos e governadores teriam plenos poderes para lidar com a pandemia, enquanto ao presidente da República, quem deveria ter exatamente esses poderes, né, ficaria apenas a parte de enviar os recursos, né, e os governadores e prefeitos fizessem o que bem quisessem, tanto com essas medidas de lockdown, como a maneira que eles gastariam esses recursos, esses bilhões e bilhões e bilhões enviados da União, pela União. Então o STF ele está meio que com uma batata quente na mão, ele está com um contraditório de si mesmo, né? Então a gente só vê uma saída ao STF, né? Que é mais uma vez jogar contra o povo. Então o presidente ele pegou aquela gota d'água que faz o copo derramar e pegou essa gota d'água e colocou na mão do Fux, né? A questão é que aí fica a minha dúvida, né? O STF vai ter pressa de pautar isso aí? Por exemplo, fazem uns 15 dias aproximadamente, o presidente entrou com um pedido no STF pedindo a cópia daquelas gravações lá da Lava Jato que o Lula teve direito. Até agora o STF não se manifestou. Sentou em cima, provavelmente vai engavetar e deixa rolar. Né? O Lula pode ter, você não. Né? Vejam só a disparidade. O Cunha quis a absolvição dos seus pecados perante os deuses, né? O Eduardo Cunha, baseado então no precedente que o STF abriu para o Lula, né? Que foi julgar inconstitucional todo o processo ali que condenou Lula por parte do Moro. Não demorou uma semana, 3 dias, o Lewandowski apreciou a causa do Eduardo Cunha e falou, não, Cunha, continue preso aí, o benefício que nós quisemos dar foi só pro Lula. E o recado pro Bolsonaro então é o seguinte, cara, fica na sua aí, porque quem a gente queria libertar, quem a gente queria que ouvisse essas gravações, seriam somente o Lula, tá? Para que o Lula viesse candidato. Então há a possibilidade do STF sentar em cima. Não interessa. Nessas duas situações, se o STF vem reprovar o pedido de adim do presidente, recusa, né? Bem como o STF senta em cima, o STF está dando o subterfúgio necessário que o presidente precisa. Qual é? Eu preciso resgatar o povo. Como o STF não se manifesta, eu vou fazer alguma coisa. Se o STF se manifesta contra, cabe a mim agora fazer alguma coisa, já que a maneira constitucional, a maneira legal de se tentar resolver esse impasse, ela não andou por culpa de quem realmente está causando esse caos, fica então na mão do presidente a prerrogativa de tomar uma decisão. E aí, entendido isso, o presidente faz uma pergunta, dá até para você imaginar o que está na cabeça dele. Será se o povo está preparado para o que está por vir, né? Nessas medidas duras, né? O que ele quer dizer com isso? O presidente quer dizer que o povo tem que estar preparado, mais à frente ele vai falar sobre isso, mediante conhecimento do que está acontecendo. Tem que saber o que está acontecendo. Aí o presidente peca um pouco, porque o sistema de comunicação dele é muito deficitário. Não é mesmo? Ele fica ali nas suas lives, fica falando para as redes sociais, tem uma bolha, né, que é muito pequena que acompanha. Por exemplo, esses vídeos da fala do presidente no Cercadinho só saem no Foco do Brasil. Tá? O Foco do Brasil tem 3 milhões de inscritos. E um vídeo do presidente desse aí, eu estava olhando agora, não chegou a 1 milhão de visualizações ainda. Então quer dizer, ele está falando para uma bolha, né? Ele deveria dar um jeito de fazer isso chegar mais longe. Claro que tem o Facebook, é claro que tem as outras redes sociais, e o povo vai compartilhando, e chega uma hora que bastante gente fica sabendo.
mas eu acho que ele tinha que alcançar uma galera que está nos extremos da bolha, na parte de fora dessa bolha, que é o que não acompanha todo dia, que é quem está no centro, da qual eu faço parte, né? Centro da bolha, tá, gente? Não é posição política. E os que estão fora da bolha. De alguma maneira, isso tem que dar eco, tem que chegar para os que estão fora, né? E aí, o Alan dos Santos tem razão. A gente tem que dar um jeito de começar a se comunicar nos municípios. Não adianta querer esperar que Globo, que SBT, que grandes redes de rádio de alcance nacional fala isso por nós. Quem tem que fazer isso somos nós mesmos, né? Tô até pensando em montar alguma coisinha de FM aqui. Mas mais para frente eu desenvolvo esse projeto aí. Para pegar falas como essa e colocar. Né? Não ficar fazendo programação, nada de patrocínio, não ficar falando no rádio, não. Pegar uma live como Terça Livre, Fabiana Barroso, muitas lives aí, o Jornal Foco do Brasil, né? As falas do presidente, a live do presidente, e ficar transmitindo, né? Decretos do presidente, notícias que saiam, né? Os podcasts do Alexandre Garcia, esse tipo de coisa, ficar colocando, para que quem esteja ouvindo ali se atente àquilo, né? Porque não precisa falar para todos numa cidade, no município, tá, gente? Basta que você fale ali para 1, 2, 3%, isso espalha. Nossa, eu vi ali rádio, frequência tal, eu achei, né? Não sei de quem que é a rádio, tá tocando ali o negócio. É mais ou menos assim que funciona. Entenderam mais ou menos como é que é o sentido da coisa? Então o presidente anuncia medidas duras. O que seriam essas medidas duras? Então, após o STF negar, recusar, ADIM, né? Ou sentar em cima, o presidente então tem subterfúgio para entrar com pedido de estado de defesa, né? Onde ele vai ouvir ali o Conselho Nacional de Justiça, ele vai ouvir ali os seus assessores, né? Os seus conselheiros, né? E ele decide sobre decretar um estado de defesa. O estado de defesa, ele não é decretado e executado imediatamente, né? Após isso aí, ele é levado para o Congresso, que tem até 10 dias para apreciar. Tá? Tem que ser montada uma comissão, dentro de 10 dias isso está na Constituição, e vai ser montada uma comissão, vai analisar todos os aspectos desse decreto, e no máximo em 5 dias tem que dar uma resposta, e isso tem obrigatoriamente que ser pautado pelos presidentes das respectivas câmaras, né? Veja bem, acompanhando a situação do povo, né? Vendo a pressão do povo, por isso que o presidente pergunta se o povo está preparado. Preparado para quê? Para acompanhar, para entender, para ter informação do que está acontecendo, para poder ir para cima, para cobrar, né? Além do que, o presidente está solicitando, através do estado de defesa, a ajuda dos militares. Então não seria fácil para o Congresso querer politizar uma situação que é de emergência. Então o Congresso ele tem que votar, né? E tem um decreto que não cabe ao Congresso alterar. É um decreto presidencial que tem que votar o tema. Já passou por uma comissão especial que analisou aquilo ali, né? Então o Congresso ele tem que votar o tema, né? E aí fica por maioria absoluta, tá? Então acho que 80% ali tem que, né? Não sei exatamente qual é o número, mas é o Congresso Nacional, tá? Não é vota na Câmara, vota no Senado, volta para a Câmara e depois volta para a promulgação do presidente. Não, o Congresso Nacional se reúne. Quando o Congresso Nacional se reúne, o Pacheco, que é o presidente do Senado, ele que conduz a sessão, tá? O Lira fica de fora, o Lira fica como mais um votante. Então, existe a Câmara, o Senado e existe o Congresso Nacional para causas específicas como essa, como impeachment, né? O Congresso Nacional se reúne para isso, tá? Então, esses deputados e senadores estarão sendo pressionados pela avalanche de pessoas clamando por uma ajuda, bem como estará ali no cangote fungando os militares. Porque, veja bem, o presidente tentou através do STF, não conseguiu. Então ele decretou um estado de defesa. Isso vai para votação. Se ele não consegue, resta ao presidente, que já está determinado a tomar uma medida mais dura, ir mais além, né? E decretar algo que esteja ao seu alcance, né? Então eles têm medo disso. A gente percebe que eles temem isso, tanto a imprensa quanto os opositores, né? Quanto todos os parlamentares, enfim, até mesmo o STF. Agora, Geu, isso STF reconhece a ADIM do presidente como sendo de fato inconstitucional. Simples, os poderes serão retomados ao presidente e ele não precisa de ir além.
Ele vai ter que ter os poderes retomados. Porque a partir do momento que o STF reconhece que o presidente está certo no seu pedido de ADIM, né, de inconstitucionalidade, que é a ação dos governadores aí, decretando lockdown, que cabe somente ao presidente, tá? Estado de sítio, né? É o presidente que decreta isso com a aprovação do Congresso e simplesmente prefeitos e governadores estão metendo a caneta para cima, decretando. Quer dizer, o chefe maior, né, da nação, que é o presidente, ele precisa da aprovação do Congresso Nacional, né? Como assim um prefeito e um governador pode fazer ao bel prazer? Então tá tudo fora da ordem. Então se o STF reconhece que é inconstitucional o que os governadores e prefeitos estão fazendo, eles vão ter que devolver os poderes para o presidente, né? Ah, mas o STF também, ele pode decidir, né, contra o que o presidente está fazendo, né? E anexar na decisão uma recomendação de que o presidente não decrete estado de sítio. Bom, o STF ele não tem respaldo legislativo para isso. Então, o presidente pode sim fazer uma desobediência e decretar mesmo assim, abrir guerra. Por quê? Porque chega uma hora que não tem mais volta. Então o presidente meio que colocou numa sinuca de bico o STF. Está na mão do STF agora a decisão ou não, né? Para mim, na minha opinião, o STF decidindo ou não, o presidente vai ter subterfúgio para agir em todas as maneiras. Então foi uma sacada muito inteligente, né? Foi algo de muita sabedoria e que coloca o STF aí numa situação que eles vão ter que tomar uma decisão, quer queira, quer não. E aparentemente o presidente tem pressa, né? Mais à frente ele vai falar que o decreto que ele enviou para o Congresso Nacional, a PL, né, é em caráter de urgência, né? É urgentíssimo. Então ele já deve ter acertado ali com o Pacheco, com o Lira, para que isso tivesse uma atenção especial. Então provavelmente segunda ou terça-feira, segunda-feira não tem sessão, né? Mas terça ou quarta-feira da semana que vem, isso já esteja sendo pautado, né? Se não hoje, nunca se sabe, né? Que esses caras, eles trabalham, a cabeça deles não dá para entender. Vamos para uma próxima fala do presidente e a gente então finaliza esse vídeo. Eu espero que a população cada vez mais se entenda do que está acontecendo, não façam críticas pelas críticas, entendam, tenham consciência do que está acontecendo. Eu estou vendo aqui que o Brasil está igual aquele animal que foi capturado pela jiboia, cada vez vai apertando mais. Essa é a última fala do presidente e ela vem de encontro ao que eu estou me propondo fazer nesse canal, que é trabalhar a questão da informação. Então você viu aí na fala do presidente que ele espera que a população se intere um pouco mais, né? No bloco anterior que eu fiz a minha intervenção, minha fala, eu ainda já adiantei bastante sobre isso, então nem preciso me alongar. Tudo se resume à informação. Quando você tem o conhecimento, você tem tranquilidade, você sabe o que está acontecendo e automaticamente você sabe qual é o seu papel, o que fazer. Eu apoio nas redes sociais, eu converso com a minha família, eu converso com meus vizinhos, eu vou para as manifestações. O que eu vou fazer? Eu estarei no Twitter, farei um vídeo para corroborar com a fala do presidente. Você vai saber o que fazer, porque você está informado. A informação, ela é tudo. A informação traz o conhecimento liberta. E o presidente, ele é muito cirúrgico, ele tem uma maneira completamente de falar que é como todo político consegue, né? Falar entre linhas. Então ele, de uma maneira muito abreviada, ele fala muita coisa. Só que o que eu percebo é que muita gente não entende o que ele quis dizer. Tanto é que eu percebo nas redes sociais as pessoas distorcendo o que diz o presidente, né? Então ele termina a fala dizendo que o povo está sendo, tá com aquele animal que está sendo pressionado pela jiboia, né? Que é aquela cobra constritora, que ela, né, mata por esmagamento a sua presa. Isso o nome disso é opressão. O povo está sendo oprimido, cada vez mais sendo apertado. E ele está angustiado, sabendo que tem que fazer alguma coisa. Mais uma vez, volta pro vídeo de ontem. Eu peço desculpa pelo áudio, ficou ruim, né? Que é o que eu quero me propor a fazer. A gente vai ficar debatendo os temas, mas sempre em cima dessa questão do conhecimento, né? O povo, para se libertar, tem que entender que não é o presidente que vai salvar você, a sua família ou o povo brasileiro. Não é, ele não pode fazê-lo. Tanto é que a essência desse vídeo que eu estou fazendo para você aqui, e já estou chegando no final, é você. Você tem que buscar o conhecimento. Você tem que entender o que está acontecendo e fazer com que mais pessoas entendam.
A nossa guerra, que é espiritual, ela começa com o nosso entendimento acerca das coisas materiais. Quando você entende exatamente o que está acontecendo, tanto no cenário geopolítico, que é o cenário global, quanto no cenário local, né, nacional. Vamos falar, geopolítico, global, no cenário continental, no cenário nacional, no cenário estadual, no cenário municipal, automaticamente você vai entender o que está acontecendo dentro do seu bairro, na sua rua e na sua casa. Quando você entende todos esses cenários, só lhe resta agora partir para o âmbito do entendimento espiritual. Por que tudo isso acontece? Por quê? Porque você conseguiu analisar e ver o que está acontecendo em todos os âmbitos da esfera física. E só cabe para você agora partir para o campo espiritual e entender o porquê de tudo isso. Nós teremos que passar por isso. Gente, para analisar. Não é por acaso. Desculpa, agora o WhatsApp está no computador. Eu desliguei do celular, ele entrou no computador. Olha lá. Não é por acaso que o presidente ele está com a gente neste momento. O Criador dos céus e da terra, que de tudo sabe, ele preparou o caminho. Ele preparou o caminho. Esse homem está passando, junto comigo, com você e com o povo brasileiro, pelo pior momento que os nossos inimigos colocaram diante de nós. Então nós teremos que passar por isso junto. Para ele tomar qualquer decisão, ele precisa do meu, do seu e do nosso apoio. Ele não pode fazer nada sozinho. Eu estou vendo muita gente por trás da tela do celular, do computador, nas redes sociais, esperando que venha o Salvador e liberte. Isso não existe. O povo, quando saiu do Egito, Moisés perguntou para até então Yahvé, né? O que a gente faz? O povo está aqui desesperado. Yahvé falou, marche, eu ordeno que marche. Porque não tinha nada que impedisse esse povo que fugisse do exército do Egito. E esse povo estava querendo ajuda, sem sequer estar sendo ainda atacado. O exército do Egito vinha atrás desse povo, mas não tinha pego o povo, não estava matando ninguém ao fio de espada. Eles olhavam no horizonte e via a poeira das carruagens vindo. E a véia falou, marche, vocês estão esperando o quê? Que eu jogue um foguinho lá e acabe todos? Mostre disposição que eu ajudarei vocês. E o povo então marchou em passo acelerado. Aí chegou diante do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho não tinha o que fazer. Aí sim é hora de pedir ajuda. Porque o povo foi encurralado ali, não tinha o que fazer. Ou entrava nas águas do Mar Vermelho e morria, né? Ou Yahvé ajudava. Aí Yahvé então vem e abre o Mar Vermelho para que o povo passe. Quando a cavalaria egípcia, lá os soldados egípcios, entram no mar atrás do povo que acabava de atravessar, o mar se fecha e todos, uma boa parte ali daquele exército, né, acabou sucumbindo. Yahvé fez a parte dele e o povo lá do outro lado teve que seguir sua vida, seguiu seu destino, porque lá por mais 40 anos eles enfrentariam um deserto difícil. Deserto é sinônimo na Bíblia de sofrimento. E neste mundo as pessoas ficam aguardando felicidade. Neste mundo o mestre deixou bem claro, só teremos sofrimento e dor. E ele nos mandaria o Espírito Consolador, que para mim é o quê? É o entendimento acerca das coisas físicas e das coisas espirituais, para que você passe por tudo isso tendo o que ele pediu, e eu comentei no vídeo de ontem, tendo bom ânimo. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Meus vídeos serão longos, tá? Esse negócio de fazer vídeo curto comigo não dá. Eu gosto de falar as coisas assim de forma pausada. Quem me acompanha saiba disso, tá? Todos os meus vídeos passaram de 20 a 25 minutos. Não farei vídeo de 1 hora, mas esse negócio de fazer vídeo de 10 minutos, eu, sinceramente, Ageu, eu não consigo. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Criador.